E seguimos agora com destaques da economia. Falei aqui na abertura, pessoal, não tá brincadeira, hein? Tudo lá em cima. E agora tivemos nesta sexta-feira a divulgação da inflação. A inflação acumulada nos 12 últimos meses atingiu 2 dígitos, bateu a casa de 10,25%. Outro dado nada animador é que o índice de setembro é o maior do Plano Real desde 1994. Sobre este assunto, para analisar conosco estes números da economia, nós recebemos aqui no Sinal Aberto o Edson Roberto Vieira, ele é chefe do IBGE aqui no estado de Goiás. Edson, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui a Sagres. Samuel, boa tarde a toda a equipe da Sagres, todos os telespectadores. Ô Edson, agradecemos mais uma vez sua participação. Sempre o senhor tem muita atenção com a gente aqui, trazendo as suas análises. E agora, infelizmente, Edson, não é algo bacana aí para a população. Atingimos 10,25%, ultrapassamos os 2 dígitos e é um dos maiores índices, o maior do mês de setembro para todo esse Plano Real. A gente vem tendo alguns fatores que vêm contribuindo para que a gente chegasse a essa situação desde o início da pandemia, né? Então, os grupos que vêm puxando a inflação estão se repetindo no ano passado e nesse ano também. Eu me refiro especialmente ao grupo de transportes. Nos últimos 12 meses é o grupo que apresentou maior alta em Goiânia, mas também no Brasil. O grupo de alimentação e bebidas. E mais recentemente, né, tem ganhado força o grupo de habitação, né? E aí, como a gente vem discutindo aí ao longo desse tempo, esse grupo de transportes, ele vem se destacando. A gente tem aí nos últimos 12 meses um aumento de cerca de 64% do etanol aqui em Goiânia, cerca de 40% da gasolina. E no caso dos alimentos e bebidas, a gente tem aí média de 13%, 14% ao longo dos últimos 12 meses, mas com alguns produtos com altas muito mais expressivas. E no caso do grupo habitação, nós todos estamos assistindo a essa escalada dos preços aí, né? Uma elevação significativa nos últimos 12 meses, cerca de 28% de elevação, e nesse mês de setembro o destaque fica por conta da entrada em vigor dessa nova bandeira tarifária relacionada à crise hídrica, né? Então tem puxado a inflação aqui em Goiânia e também no Brasil todo. Kleber Ferreira. Edson, boa tarde. Nós já estamos convivendo com um limite que a gente pensou que talvez nem suportasse mais, porque a gente acostumou-se àquele índice controlável de inflação que acompanhava o reajuste salarial. Agora nós já estamos convivendo com esse 10,25%, que é uma coisa que a gente nem imaginava que fosse chegar, mas a pandemia trouxe. E ainda tem um viés que pode piorar a situação, que são 2 problemas grandes na China, com uma gigante chinesa, e outra nos Estados Unidos, com a gigante norte-americana. O que a gente pode fazer, o cidadão comum, para proteger o seu dinheiro ou seus bens, para não ser atingido caso essa crise ainda fique mais gigantesca ainda? Boa tarde, Kleber. De fato, é uma crise que atinge em cheio o cidadão no meio dessa situação em que nós nos encontramos, que é complicado em todos os sentidos, né? Porque, junto com a inflação, a gente tem ainda elevados índices de desocupação. Os últimos dados do IBGE mostram que nós tivemos uma ligeira queda da taxa de desocupação, mas temos cerca de 14 milhões de pessoas ainda procurando trabalho sem encontrar. Temos também outro contingente que soma ao total 29 milhões de pessoas. Quando você inclui a esses 14 milhões, aquelas pessoas que trabalham menos horas do que gostariam e também cerca de 5 milhões de pessoas que estão desalentadas. Aqui em Goiás, a nossa taxa envolve cerca de 440 mil pessoas pelos últimos dados do IBGE. Então, a situação que torna a situação do cidadão complicada, porque esse desemprego alto também tem contribuído para que a gente tivesse queda da renda real média da população. Então, você tem queda da renda real por conta do desemprego e por conta da inflação
atingindo principalmente as pessoas mais pobres. Aí, em relação à sua pergunta, né, o que o cidadão comum pode fazer, de fato, está complicado, porque nós temos um índice de difusão da inflação que está em mais de 70%. O que significa isso? Significa que a inflação está espalhada. Ela está espalhada aí por vários produtos na economia, e sendo que nós temos, por exemplo, a energia elétrica e os combustíveis que têm impactos indiretos sobre quase toda a economia, né? Porque quando você pega a energia elétrica, por exemplo, aí você tem impacto sobre o setor comercial, sobre o setor industrial, sobre o setor de serviços, né? Então, acaba que muitas empresas estão com aumento de custos e algumas delas, inclusive, com dificuldade para repassar esses aumentos para os preços finais, porque a demanda tem caído muito. Então, de fato, está difícil de fugir dessa inflação, né? A população vem tomando as suas medidas. Então, por exemplo, quando você vê o aumento mais significativo dos preços dos ovos, do frango, quer dizer que as pessoas estão fugindo da carne bovina e até mesmo da carne suína, indo em direção aos ovos e frangos para tentar manter aí um consumo de proteína e a sua subsistência básica. Uma outra coisa, para quem tem dinheiro agora, nesse momento, está acumulado, recebeu alguma dívida antiga, vendeu algum patrimônio, o ideal é aplicar o dinheiro ou investir o dinheiro em momentos como este? Olha, essa é uma pergunta importante, porque quando você analisa as principais aplicações disponíveis no mercado financeiro, muitas delas estão tendo perdas reais, né? O que significa isso? Significa que a rentabilidade que a pessoa consegue, a rentabilidade nominal, né, ela é menor do que a inflação nos últimos 12 meses. Então, a pessoa faz uma aplicação, por exemplo, na caderneta de poupança e tem uma rentabilidade aí se for na poupança antiga, se for na antiga vai dar mais de 6%. Se for na nova, como está vinculada a taxa Selic, vai dar menos do que isso. E aí você pega a inflação nos últimos 12 meses, você tem mais de 10%. Então, o ganho real das pessoas acaba sendo menor, né? Em relação a investimento em negócios, né, e alguma coisa diferente do mercado financeiro, a situação também não está fácil do ponto de vista da tomada de decisão, porque essa inflação também tem afetado o desempenho dos negócios. Nós divulgamos ontem os dados do comércio varejista, tivemos queda das vendas do comércio varejista no Brasil e aqui em Goiás, e essa queda muito puxada pela inflação. E hoje divulgamos dados da produção industrial que mostraram também uma nova queda aqui em Goiás e também no Brasil em relação a esse indicador. Pois é, e esses dados divulgados hoje da área da indústria, ele é preocupante, porque se não chover e não houver um reabastecimento dos lagos que movimentam as turbinas para dar uma reduzida no preço da eletricidade, a indústria não tem como produzir mais barato. Mesmo se ela quiser, ela não vai dar conta, né? Não. Então, assim, a gente está amarrado à chuva, ou não? Então, sim, de fato, essa situação hídrica aumenta ainda mais os custos industriais. Esses custos já estão pressionados pela questão cambial, porque quando você analisa a base produtiva brasileira, em média, você tem aí cerca de 24% dos insumos industriais que são importados. Então, isso se reflete no aumento de custos significativos na média aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, nem por conta da questão cambial. No Brasil, um pouco mais, porque a desvalorização cambial tem sido maior do que em outros países. Então, muitas empresas estão com custos represados. Esse represamento agora se torna pior por conta dessa questão do aumento do preço da energia elétrica e estão com dificuldade para passar esses aumentos de custos para os produtos finais, muito embora a inflação esteja aumentando. Quando você analisa, por exemplo, outro indicador do IBGE, que é o índice de preço ao produtor,
você percebe que lá na fábrica, lá na porteira da fazenda, esses aumentos são mais significativos e ainda não vieram todos para os produtos finais, porque a demanda interna não está muito elevada por conta de toda essa situação que nós estamos comentando aqui, né? Inflação alta e desemprego alto também. É fato. Samuel, o Edson já esclareceu as minhas dúvidas e apenas aqui uma reflexão, né? Não adianta, o Brasil tem que introduzir no ensino básico e médio a disciplina de educação financeira para que as pessoas possam entender a importância disso que a gente está falando aqui, né? Não adianta, enquanto a gente estiver formando pessoas que não entendem nada de economia, que não dão conta de ler a situação real, aí a gente vai conviver com maior dificuldade ainda, financeiramente falando. O Brasil tem de introduzir na grade curricular de ensino básico, de ensino médio, e até do ensino superior, a disciplina de educação financeira. Ou não, Edson? Eu acho fundamental as pessoas entenderem bem o que está acontecendo. Mas, Kleber, uma questão relacionada a isso, você tem toda a razão, mas essa situação econômica, nesse momento, as pessoas estão vivenciando na prática isso, principalmente quando se fala em aumentos de preços, e mesmo que às vezes não tenham essa compreensão teórica, estão sentindo no bolso, na pele, né, o que está acontecendo. Mas, de fato, as pessoas tendo acesso a esses conteúdos ao longo da sua carreira acadêmica, né, desde o ensino básico, vão ter muito mais condições, inclusive, de tomar suas decisões no seu dia a dia, decisões de consumo, decisões de investimento, decisões de endividamento. Você tem toda a razão. Samuel. Tá certo, Edson, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde, bom final de semana. Para você também, Samuel, para você também, Kleber, e para todos os seus telespectadores. Tá certo, agradecemos ao Edson Vieira do IBGE com destaques da economia aqui no Sinal Aberto.